My dear brothers and sisters, I am Meus grateful queridos irmãos e to irmãs, speak with you today. sinto-me grato por falar a vocês hoje. Encouragement Minha esperança é lhes dar incentivo para quando a vida parecer particularmente difícil e incerta. that time is Para alguns de vocês, esse momento é agora. such a time Se não for o caso, esse momento ainda virá. we view Ao falar isso, não demonstramos pessimismo. Trata-se de uma visão realista, porém otimista, em virtude do propósito que Deus tinha ao criar este mundo. purpose was to give his Esse propósito era o de conceder a seus filhos a oportunidade de se provarem capazes e desejosos de escolher o que é certo when it is quando as coisas ficassem difíceis. their nature Ao fazê-lo, nossa natureza será transformada e nós poderíamos nos tornar mais semelhantes a Ele. unshakable. Ele sabe que isso exigiria uma fé inabalável nele. Much of what I know came from my family. Grande parte do que eu sei, aprendi com minha família. Quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, minha sábia mãe pediu que meu irmão e eu retirássemos com ela as ervas daninhas do jardim, o fundo de nossa casa. That seems a simple task. Pode parecer algo simples, Jersey mas morávamos em Nova Jersey. often Chovia com frequência. was heavy, O solo era arenoso. weeds grew fast. As ervas daninhas cresciam mais rápido do que os legumes e as verduras. When the Lembro-me de sentir frustração quando as ervas daninhas se desfaziam em minhas mãos e suas raízes permaneciam bem presas no barro. brother, Minha mãe e meu irmão já estavam bem à frente em seu trabalho. harder I tried. Quanto mais tentava, mais eu ficava para trás. This is too hard, I cried. Isso é difícil demais, clamei. Instead of giving sympathy, Em vez de demonstrar compaixão, minha mãe sorriu e disse: "É claro que é, Hal. it's supposed to. Isso precisa ser difícil. A vida é um teste." In that moment, I knew her words were true. Naquele momento, senti que suas palavras eram verdadeiras e que elas continuariam a ser verdadeiras em meu futuro. Smile became O motivo para que minha mãe desse aquele carinhoso sorriso ficou claro anos depois, quando li o relato do Pai Celestial e de seu Filho amado, falando a respeito do propósito que eles tinham de criar este mundo e de conceder a seus filhos espirituais a oportunidade de terem uma vida mortal. them herewith to see E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. and they who keep their first estate, E os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo. not their first estate, E os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino who keep their que aqueles que guardarem seu primeiro estado. keep their and they who E os que guardarem seu segundo estado shall have glory terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo o sempre. you and I accepted that invitation Vocês e eu aceitamos o convite para sermos testados that we would e para provarmos que escolheríamos guardar os mandamentos de Deus longer e quando não estivéssemos mais na presença de nosso Pai Celestial. even with such a loving invitation. Mesmo tendo recebido um convite tão amoroso de nosso Pai Celestial, Lúcifer persuadiu um terço dos filhos espirituais a seguirem-no e a rejeitarem o plano do Pai para nosso crescimento e para nossa felicidade eterna. Em razão da rebelião de Satanás, ele foi expulso com seus seguidores. He tries Agora, ele tenta afastar de Deus o maior número possível de pessoas durante esta vida mortal. mortal life. Those of us who accepted the plan did so because of our Nós que faith aceitamos in o plano, Jesus, fizemos isso por causa de nossa fé em Jesus Cristo, our Savior. que se ofereceu para ser nosso Salvador e Redentor. We must believe then that No whatever passado, devemos ter acreditado que, a despeito das fraquezas mortais que vivenciaríamos e das forças do mal que teríamos contra nós, as forças do bem seriam extraordinariamente maiores. Father and Jesus O Pai Celestial e Jesus Cristo amam e conhecem vocês. to return to them. Eles desejam que vocês retornem a eles e se tornem como eles. Your success, O sucesso de vocês é o sucesso deles. you have felt that love. Vocês já sentiram a confirmação desse amor pelo Espírito Santo quando leram ou ouviram estas palavras? Pois eis que esta é minha obra e minha glória. Levar efeito à imortalidade e à vida eterna do homem. God has the power
to make our way easier. Deus tem poder para fazer com que nosso caminho seja mais fácil. Ele alimentou os filhos de Israel com maná em sua jornada à terra prometida. Lord, in his mortal ministry, Em seu ministério mortal, o Senhor curou os doentes, reviveu os mortos e acalmou o mar. after his resurrection, Após sua ressurreição, to them, ele abriu a prisão aos presos. yet the prophet Joseph Smith, Contudo, o profeta Joseph Smith, um de seus maiores profetas, sofreu na prisão e aprendeu uma lição da qual todos nós beneficiamos e de que precisamos em nossos recorrentes testes de fé. and if thou shouldst be cast E se fores lançado na cova into the hands ou nas mãos de assassinos and the sentence, e receberes sentença de morte, if thou be cast, se fores lançado ao abismo, if the billowing se vagas encapeladas conspirarem contra ti, the fierce winds become se ventos furiosos se tornarem teus inimigos, se os céus se cobrirem de escuridão e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e, acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, know thou my sabe, meu filho, that all these things que todas essas coisas te servirão de experiência and shall e serão para o teu bem. close quote. You might reasonably wonder why a Vocês loving podem com razão and se perguntar all-powerful God por que um Deus amoroso e que tem todo o poder permite que todo seja mortal seja tão difícil. A razão é que Ele sabe que precisamos crescer em pureza espiritual e em estatura para sermos capazes de viver para sempre em Sua presença como famílias. Para que isso fosse possível, o Pai Celestial nos concedeu um Salvador e o poder de, pela fé, escolhemos por nós mesmos guardar os Seus mandamentos, arrepender-nos e nos achegarmos a Ele. Father's plan of happiness O plano de felicidade do Pai tem como propósito principal nos tornarmos mais semelhantes a Seu Filho amado, Jesus Cristo. in all things. Em todos os aspectos, o exemplo do Salvador é nosso melhor guia. He was not Ele não estava isento da necessidade de provar a si mesmo. endured for all Ele padeceu em favor de todos os filhos do Pai Celestial, the price for pagando o preço por todos os nossos pecados. suffering of all. Ele sofreu por todos aqueles que estão na mortalidade When you wonder how e por todos aqueles que ainda virão. Quando se perguntarem quanta dor vocês são capazes de suportar bem, lembre-se dele. Ele sofreu as mesmas coisas que vocês sofrem para que soubesse como socorrê-los. he may not remove the burden, Ele talvez não retire seu fardo, mas ele lhes dará força, consolo e esperança. he knows the way. Ele conhece o caminho. Drank the bitter cup. Ele bebeu a amarga taça. He endured the Ele suportou o sofrimento de todas as pessoas. nourished and comforted. Vocês estão sendo nutridos e consolados por um amoroso Salvador, que sabe como lhes socorrer a despeito dos testes que enfrentarem. A alma ensinou. E ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. He will take upon E tomará sobre si a morte, that he may loose para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne. Para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. one way he will succor Uma maneira pela qual ele os socorrerá será convidando-os a sempre se lembrarem dele e se achegarem a ele. he has encouraged us Ele nos incentivou desta maneira: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. my yoke upon you, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. the way to come unto him is the feast of Nós nos achegamos a Ele quando nos banqueteamos com suas palavras, exercemos fé para o arrependimento, escolhemos ser batizados e confirmados por um de seus servos autorizados, e depois cumprimos os convênios feitos com Deus. he sends the Holy Ghost Ele concede o Espírito Santo para ser seu companheiro, seu consolador e seu guia. to live worthy of the gift of Ao viverem dignos do dom do Espírito Santo, the Lord can o Senhor pode conduzi-los a um ponto seguro, mesmo quando não conseguirem enxergar o caminho. Para mim, often show Ele normalmente mostra o próximo passo ou dois a serem dados. as
Ele raramente me concede um vislumbre de um futuro distante. Mas mesmo esses vislumbres pouco frequentes me orientam quanto ao que decido fazer em minha vida diária. O Senhor explicou: por agora não podeis, com vossos olhos naturais, ver o desígnio de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Pois após muitas tribulações, vêm as bênçãos. A maior bênção que receberemos quando nos provarmos fiéis aos nossos convênios em meio às nossas provações é a mudança em nossa natureza. Ao escolhermos cumprir nossos convênios, o poder de Jesus Cristo e das bênçãos de sua expiação podem surtir efeito em nós. Nosso coração pode ser abrandado para amar, perdoar e convidar outras pessoas a se chegarem ao Salvador. Nossa confiança no Senhor aumenta, nosso medo diminui. Agora, mesmo com tantas bênçãos prometidas em meio às tribulações, não buscamos as tribulações. Na experiência mortal, temos uma ampla oportunidade de nos provar, de passarmos testes difíceis o suficiente para nos tornar mais semelhantes ao Salvador e ao Pai Celestial. Além disso, precisamos notar as tribulações de outras pessoas e tentar ajudá-las. Isso será particularmente difícil quando já estivermos, de modo angustiante, passando por nossas próprias tribulações. Mas descobriremos que, ao ajudarmos outras pessoas com seus fardos, mesmo que um pouco, nossos ombros serão fortalecidos e perceberemos uma luz em meio à escuridão. O Senhor é nosso exemplo quanto a isso. Na cruz do Gólgota, tendo já sofrido dores excruciantes que fariam com que ele morresse, caso não fosse o Filho unigênito de Deus, ele olhou para seus executores e disse a seu Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto sofria na cruz por todos aqueles que ainda viveriam, ele olhou para João e para sua angustiada mãe e ministrou a ela em sua provação. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e discípulo a quem ele amava estando presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. Por meio de suas ações naquele dia extremamente sagrado, ele voluntariamente deu sua vida por cada um de nós, oferecendo não apenas socorro nesta vida, mas vida eterna no mundo vindouro. Já vi pessoas atingirem altos patamares para se provarem fiéis em meio a terríveis provações. Há exemplos disso por toda a igreja hoje. As pessoas são levadas a dobrar os joelhos devido à adversidade. Por meio de sua perseverança e de seu esforço fiéis, eles se tornam mais semelhantes ao Salvador e ao nosso Pai Celestial. Aprendi outra lição com minha mãe. Quando era jovem, ela teve difteria e quase morreu. Posteriormente, ela contraiu meningite espinhal. Seu pai faleceu ainda jovem e assim, minha mãe e seus irmãos deram apoio à mãe deles. Por toda a sua vida, ela sentiu os efeitos das provações relacionados à saúde. Nos últimos 10 anos de sua vida, ela precisou passar por várias cirurgias. Porém, em meio a isso tudo, ela se provou fiel ao Senhor. O único quadro que ela tinha na parede de seu quarto era do Salvador. Suas últimas palavras dirigidas a mim foram: Hal, parece que você vai ficar gripado. Você deve se cuidar. Em seu funeral, o último orador foi o Elder Spencer W. Kimball. Após falar algumas coisas sobre as provações e a fidelidade dela, em suma ele disse o seguinte: alguns de vocês podem estar se perguntando por que Mildred tinha que sofrer tanto e por tanto tempo. Vou lhes dizer o porquê. Foi porque o Pai Celestial queria aperfeiçoá-la um pouco mais. Expresso minha gratidão
a todos os membros fiéis da Igreja de Jesus Cristo, que carregam seus fardos com fé constante e que ajudam outras pessoas a carregar os fardos delas, à medida que o Senhor procura aperfeiçoá-las um pouco mais. Também expresso meu amor e minha admiração pelos cuidadores e líderes em todo o mundo que servem outras pessoas enquanto eles e suas famílias passam pelo mesmo aperfeiçoamento. Testifico que somos filhos de um Pai Celestial que nos ama. Sinto o amor do presidente Russell M. Nelson por todos nós. Ele é o profeta do Senhor no mundo em nossos dias. Presto testemunho disso no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.